Seja bem-vindo ao canal Madeira Legal. Meu nome é Claudinei Freitas e neste vídeo aula de hoje do IBAMA será tratado o seguinte tema: controle de estoque físicos e virtual, entrada de madeira, saída e destino, sistemas, registro de conversão, restrições de rotas inversas e economicamente inviável, como por exemplo, se tem uma madeira serrada ou tora de Cuiabá para Sinop, roda inversa e será automático o bloqueio. Tem as explicações. Se você gosta do canal Madeira Legal, se inscreva, dê um like também, compartilha, comenta. Nós só temos a agradecer você. Vamos ao vídeo aula IBAMA número 4 e será uma série de aula postada para ajudar o IBAMA a divulgar o DOF mais rastreabilidade. Muito obrigado. Quais os controles que esse sistema faz? Quais os controles do sistema DOF? Primeiramente, estoque, falei várias vezes aqui, que faz o controle do armazenamento de madeira. Então, todo o estoque de empresa que trabalha com madeira tem que estar lá dentro do sistema. E esse estoque que ele tem físico tem que ser exatamente igual ao estoque virtual. Então, se ele tem lá no pátio da madeireira dele 3 metros cúbicos de maçaranduba e 4 de garapeira, ele precisa, no saldo virtual do sistema, ter 3 metros cúbicos de maçaranduba e 4, 5, sei lá quantos eu tinha dito, de garapeira. É importante que esse saldo físico seja sempre condizente com o saldo virtual. Do contrário, a pessoa está sujeita a sofrer uma autuação. Tá? E aí todo esse controle de estoque, as entradas de madeira, as saídas de madeira, da onde veio essa madeira, para onde você vendeu essa madeira e quais os volumes e saldos envolvidos nestas transações são controlados pelo sistema. Tá? Então, uma empresa vende para outra, esse controle de entradas e saídas, o próprio sistema faz isso automaticamente, porque quando um emite o DOF, o saldo sai do pátio dele. Vamos dizer que eu estou vendendo aqui uma madeira para a Raíza, eu vendo para ela 1 metro cúbico da minha maçaranduba. Quando eu emito um DOF, esse saldo de 1 metro cúbico sai da minha conta no DOF e fica ali preso no documento de transporte até que a Raíza vá lá no sistema e fale: olha, eu recebi essa madeira, dá o ok na madeira, aí o saldo dessa madeira entra automaticamente no sistema dela. Não depende também do órgão ambiental ficar fazendo esse ajuste. Ah, lança para mim uma madeira que eu comprei. Não, a própria emissão e recebimento do documento já faz automaticamente essa transferência de crédito, essa transferência de saldo virtual. Então, tudo isso é controlado pelo sistema. As ofertas, que são esses acordos comerciais entre as partes, também ficam ali registrados no sistema. Então, antes de eu mandar a madeira para a raiz, eu fiz um acordo com ela, eu disse: olha, eu vou te vender 1 metro cúbico de maçaranduba. Fiz a oferta para ela, ela disse ok, então fica isso registrado no sistema. Depois que ela diz ok, quero comprar a sua madeira, eu posso emitir o documento propriamente dito para transportar a minha madeira para ela que está comprando. Então, isso é feito a partir da emissão do DOF e quando a madeira chega lá, ela faz a confirmação do recebimento. Todos esses controles dentro do sistema. Ele confere alguns procedimentos diferenciados para importação, exportação e venda a consumidor não usuário do DOF, que é essa venda que a gente chama de varejo. Então, vocês vão ver ali na hora de operar o sistema com o Paulo Vinícius, que ele tem procedimentos diferentes para esses casos, mas sem perder de maneira nenhuma o controle, tudo fica registrado no sistema para que possa ser auditado a qualquer tempo, tá? Ele também faz o registro de conversão, então uma serraria que está recebendo tora e está transformando em madeira serrada, tudo isso tem que ser indicado no sistema, assim como as destinações finais. Então a madeira faz a conversão de tora para madeira serrada e o resíduo ela queima. Tudo isso tem que ficar registrado no sistema na forma de conversão ou destinação. Tá? O sistema faz também o controle dos limites desses fatores de conversão, que foi o que eu falei lá da CONAMA 411. O limite é 35%, então o sistema não vai permitir que ninguém faça a conversão acima de 35%, exceto se houver customização por parte do órgão ambiental, que é outra etapa que a gente também vai ver. O sistema já faz esse controle automático, certo?
e também faz o controle de todas as intervenções administrativas. Então, se você precisa suspender um documento, se você precisa fazer um ajuste de saldo na empresa, se você precisa fazer o bloqueio, o sistema também dá todas as opções para você ali dentro, ok? Esses são os controles principais. A gente tem outros controles que a gente chama de acessório. O que são esses controles acessórios? São regras que nós fomos inserindo no sistema depois do seu lançamento para evitar fraude, para evitar mau uso do sistema, às vezes a pedido do próprio órgão ambiental, como uma forma de limitar determinadas transações que eles reconhecem que não são válidas, que não são lícitas. Então, esses controles acessórios, eles foram alguns inseridos depois do lançamento, outros já vieram de fábrica, vamos dizer assim, porque já estão lá desde 2006. Eu vou citar alguns aqui que são que eu considero bastante importantes. O primeiro deles em relação à restrição de rota inversa, que seria de um estado consumidor para um estado produtor. O sistema bloqueia automaticamente essa rota. Então, se uma empresa de São Paulo, que é um estado consumidor de matéria-prima, quiser vender madeira para o Amazonas, por exemplo, o sistema não vai permitir que isso seja feito de forma automática, porque ele entende que isso é uma rota inversa, ou é uma rota economicamente inviável. Não faz sentido uma madeira ter saído da Amazônia e ter ido para São Paulo, e lá de São Paulo a pessoa resolveu vender para a Amazônia de novo. Qual a lógica comercial disso? Né? A Amazônia é farta em madeira, por que estão vendendo madeira de volta para lá? Não faz sentido, o sistema bloqueia automaticamente essa rota. É interessante dizer que isso é uma restrição, tá? Não é um impedimento definitivo, é apenas uma restrição. E o sistema faz a mesma coisa quando considera que essa rota é economicamente inviável. O que seria isso? Transporte rodoviário, a gente sabe que a maioria dos transportes de produtos florestais no Brasil é rodoviário, mas às vezes esse transporte, quando ele é de tora e de lenha, que são produtos brutos, e ele é feito numa distância muito grande, também se entende que isso seria economicamente inviável, essa madeira sair em tora sem beneficiamento nenhum lá de São Paulo até Amazonas, ou melhor, lá do Amazonas, isso pode ser até no fluxo normal, mesmo que a madeira saia do Amazonas em tora e ela vá para São Paulo em tora, o sistema vai estranhar essa rota, vai dizer, opa, isso não é economicamente inviável. Essa madeira ela deveria sofrer algum tipo de beneficiamento antes de fazer uma rota tão grande, e ele restringe a rota. E aí, voltando um pouco no que eu estava dizendo, por que isso é uma restrição? Porque o sistema ele cria uma dificuldade, ele faz um bloqueio automático da oferta, a oferta fica bloqueada, mas o órgão ambiental pode liberar essa oferta. Então, tem casos. Ah, eu comprei madeira de São Paulo porque eu fiz um tipo de beneficiamento, mesmo eu morando no Amazonas, eu fiz um beneficiamento que só é feito em São Paulo, ou que a indústria de São Paulo é que está mais acostumada a fazer, e eu precisava dessa situação específica para minha madeira, o órgão ambiental, entendendo que é uma transação lícita, pode ir lá e liberar essa oferta. Então, é uma dificuldade, mas não é um impedimento. A pessoa se dirige ao órgão ambiental e o órgão libera a oferta, não tem problema, tá? Isso pode ser viável. Isso só não é uma situação comum, por isso existe a restrição. Tá? Existe também a restrição de modais de transporte conforme a região, então a gente não vai querer, no sertão do Nordeste, por exemplo, fazer um transporte fluvial de madeira, porque os rios não comportam esse tipo de transporte. Então, várias vezes o transporte por rio vai ser bloqueado na região Sudeste, vai ser bloqueado na região Nordeste, mas no Norte é comum, no Norte é liberado. Transporte ferroviário, que a gente sabe que é muito incomum aqui no país, não são todas as rotas que têm linha férrea para fazer isso, então o transporte ferroviário em algumas regiões também é bloqueado. Tudo isso como controle acessório do sistema. Outro que a gente considera um controle acessório é o prazo de validade, que é condicionado ao modal. Então, quem está acostumado a usar o DOF sabe que se fizer um transporte rodoviário, ele tem uma validade X para dentro do estado, uma validade Y para entre dois estados diferentes. O fluvial, por ser mais complexo, ele dá uma validade maior para o transporte. Isso também já é um controle automatizado dentro do sistema. Ele escolhe o modal e o sistema dá o máximo de validade que aquele transporte pode ter. Através do sistema, nós temos também as delegações de acesso, então as pessoas que detêm perfil gerencial podem dar outros perfis mais baixos, então tudo isso também fica controlado. Isso aqui em relação ao módulo interno, tá? Essa delegação de acesso. E essa suspensão automática por inatividade são aqueles pátios ou aquelas pessoas que ficam muito tempo sem acessar, também
elas acabam sendo suspensas automaticamente pelo sistema. E isso aqui vale tanto para o módulo interno quanto para o externo. Então, no módulo externo, 180 dias sem usar o seu empreendimento, ele vai ficar bloqueado e ficando 60 dias um usuário interno, desculpa, sem acessar o sistema, ele também vai ficar bloqueado. Então, se você trabalha no órgão ambiental, que não tem muito costume de operar o DOF, vocês precisam fazer isso de maneira eventual, você vai perceber que, às vezes, se ficar muito tempo sem acessar, o acesso vai estar bloqueado, vai ter que pedir para o IBAMA ou para o seu gerente te liberar normalmente. Isso é só um controle acessório do sistema para evitar o uso indevido desses pátios que estão parados há muito tempo e que podem ser hackeados e às vezes outra pessoa começar a fazer a movimentação de um pátio que às vezes nem está mais operacional, né? Na verdade, tem lá um saldo virtual que ficou residual, mas nem tem mais madeira, a empresa já fechou, coisa desse tipo. E a mesma coisa o usuário interno, às vezes a pessoa já saiu do órgão há um tempão, né? A gente sabe que a realidade dos órgãos, principalmente estaduais e municipais, é de ter uma rotatividade muito grande de servidor. Às vezes a pessoa é desligada do órgão, mas ninguém se lembra de pedir para cortar o acesso ao DOF. Então é conveniente que o sistema faça esse bloqueio para a gente não ter aquela pessoa que foi desligada do órgão lá em 2018, acessando o DOF até hoje, como se estivesse vinculada a esse órgão ambiental, certo? Então, isso aqui é muito importante. A gente recebe, às vezes, reclamação: 60 dias é porque eu não uso muito, toda hora tem que ficar pedindo desbloqueio. Mas imagine nessa realidade nacional, tanta gente sendo desligada dos órgãos e a gente ficar permitindo que todo mundo acesse diretamente esse sistema sem prazo de validade, né? Seria uma falha de segurança muito grande, então é importante a gente estabelecer essa regra aqui, tá legal?